Livro A Vida Depois da Morte, Scott Rogo. Documentação da experiência perto da morte. Quando foi publicado o livrinho do Raymond Moody, Life After Life, em 1975, ninguém imaginou que iria se tornar um best-seller. Foi lançado por uma obscura editora de Atlanta, estado da Geórgia, e continha vários relatos, não sensacionalistas, de pessoas que tinham morrido, mas reviveram posteriormente. Em tais relatos, as pessoas invariavelmente contavam como tinham deixado o seu corpo, sobrevivendo à morte, viajando até um estranho e maravilhoso paraíso e voltado, com relutância, aos seus corpos. Talvez tenha sido essa maneira otimista de encarar a experiência da morte que venceu o tabu que sempre reveste o assunto, a responsável pelo entusiástico acolhimento do livro de Mudan e outros estudos semelhantes que se seguiram. Realizaram simpósios sobre o assunto nas convenções anuais, tanto na Associação Parapsicológica como na Associação Psicológica Americana, e até mesmo uma sociedade de médicos foi organizada para investigar o fenômeno perto da morte, PDM. Depois da publicação do livro de Moody, centenas de pessoas têm falado acerca de suas próprias experiências. Esses casos representam um crescente conjunto probatório, mostrando que após a vida é apenas um momentâneo afastamento. Assim, por exemplo, em agosto de 1979, o Boletim Anabiosis, órgão da Associação Internacional de Estudos perto da morte com sede no estado de Connecticut, publicou um impressionante relato. O jovem missivista explicou que enfrentara a sua experiência PDM em consequência de um terrível acidente. Estava colocando algumas compras no porta-malas de seu carro, quando este foi batido por outro carro, e ele ficou preso entre os dois veículos. Foi imediatamente levado para um hospital e conduzido para a sala de cirurgia, onde perdeu a consciência. Algum tempo depois, escreveu: houve um súbito clarão e me vi flutuando acima de meu corpo físico. Pude ver os cirurgiões me operando. Havia também uma enfermeira sentada em minha frente, bem acima da minha cabeça. A sensação seguinte que tive foi quando alguém pôs as suas mãos em meus ombros. Tive a impressão de que estava sentado em algo que se movia através de um túnel. Este quadro, mostrando a alma de um homem deixando o corpo no momento de sua morte, foi executado por G. Parbil, sob a direção do espiritualista Ewart Mackenzie, e mostra a corda prateada que apareceu em muitas experiências. Biblioteca Mary Evans. A carta continua com o missivista contando que se viu depois avançando ele próprio pelo túnel, indo afinal descansar em um ambiente nevoento. Pude notar pessoas que se moviam e ouviam uma bela música. Afinal, algo luminoso aproximou-se dele. Interrogou-o acerca de sua vida e disse-lhe para voltar ao seu corpo. Ele acordou mais tarde atravessando o túnel de regresso. Foi a mais bela experiência da minha vida, informou. Essa é a reação de muitas pessoas que passaram pela experiência PDM. Casos desse tipo vêm despertando muita atenção. Até mesmo os jornais diários estão noticiando, como caso semelhante ao aqui citado foi noticiado pelo Times de Los Angeles em 30 de março de 1983, que relata o que aconteceu com um jovem homem de negócio de Hollywood, Dan O'Dowd, co-proprietário de uma empresa de vídeos em Los Angeles. Quase foi morto quando dirigindo na autoestrada na costa do Pacífico, que atravessa o litoral do sul da Califórnia. Seu carro foi atirado fora da pista por um motorista embriagado em 27 de agosto de 1979. Disso resultou uma série de 50 operações, nas quais o jovem executivo foi praticamente recomposto, pedaço por pedaço. Sua experiência perto da morte ocorreu durante uma operação particularmente grave, que durou 15 horas, no centro médico Cedar Sinai, em Beverly Hills. Estava deitado na mesa de operações, quando, segundo relatou, de repente despertei, mantendo-me imóvel e vendo a máquina cardíaca monitor formando uma linha reta. Estava bem acordado, embora soubesse que tinha os olhos fechados. Era como ver imagens na televisão. Depois subi e fiquei olhando para mim mesmo, de cima para baixo. Eu estava pairando sobre meu corpo a uma altura
de 1,5 pé, 45 centímetros, a 6 pés, 1,5 m e 1,80 m. Ficou estarrecido quando ouviu um dos médicos anunciar de súbito a sua morte. O executivo aparentemente teve a sua experiência perto da morte durante um acidente de cirurgia. Odon se encontrou em seguida em um corredor próximo, onde os seus parentes estavam reunidos, e ouviu incredulamente o médico anunciar que a operação falhara. Dentro em pouco, ele se encontrou de novo na sala de operações, onde os médicos ainda tentavam salvá-lo, apesar do próprio pessimismo. Enquanto ele os olhava estarrecido, os médicos aplicavam ao seu corpo dispositivos contra a fibrilação, na esperança de conseguir reativar o coração. Um sujeito, ele explicou aos repórteres, manobrava o aparelho e um outro aplicou o gel, e eu, olhando de cima para baixo, me vi terrivelmente morto. Depois aplicaram choques. Da primeira vez nada, na segunda comecei a recuar e logo pude me sentir sendo puxado para a anestesia e para fora. O empresário de 32 anos viveu para contar a história. Seus parentes ainda se lembram como os médicos lhe disseram que o coração havia parado e que estava fazendo tudo para salvá-lo, mas era duvidoso que conseguisse. Seu médico, Dr. Muhammad Ataik, de Cedar Sinai, também ficou intrigado com o incidente. Não quero desmenti-lo, declarou ele ao Times, mas do ponto de vista médico não tem explicação. Episódios de quase morte como essa são surpreendentemente comuns. Depois de estudar mais de uma centena deles, Moody mostrou que uma pessoa que passou pela experiência perto da morte atravessa diversas fases. Na maior parte dos casos, o doente ou vítima do acidente em geral experimenta um momento de paz quando compreende que morreu. Muitas vezes houve ruídos de colisão, sem se deixando o seu corpo e viajando rumo a um brilhante luz branca, e às vezes experimenta uma lembrança instantânea da vida anterior, antes de entrar no além. Nesse ponto, a experiência geralmente termina, uma vez que a testemunha ou regressa automaticamente ao seu corpo, ou é mandada voltar para alguém que encontra no além. Por alguém que encontra no além. Muitos dos seguidores da obra de Moody acreditam que casos tais como o aqui citado provam virtualmente que sobrevivemos à morte. As provas, porém, não são tão claras assim. Durante os últimos 7 anos, houve várias tentativas de desacreditar o trabalho de Moody, enquanto vários outros cientistas procuraram repetir as suas descobertas. Disso resultou uma controvérsia científica quase tão fascinante quanto as deduções originais de Moody. Presentemente, os pesquisadores chegaram à conclusão de que o estudo da experiência perto da morte não é tão simples e bem definido quanto o entusiasmo inicial de Moody julgava ser. Um dos mais contundentes críticos da argumentação da vida após a morte tem sido o Dr. Robert Kastenbaum, psicólogo da Universidade de Massachusetts e diretor da revista Omega, uma das mais prestigiosas publicações que tratam do estudo psicológico da morte. Kastenbaum está pessoalmente interessado no problema da vida após a morte e organizou mesmo um simpósio sobre a experiência perto da morte em recente reunião na Associação Psicológica Americana, mas não deixou, por isso, de dirigir vários ataques contra o movimento Vida Após a Morte, escrevendo em 1977 na revista Human Behavioral, Comportamento Humano. Kastenbaum salienta que nem todos que sofreram morte clínica experimentam a sensação EFC. Tais estados fora do corpo se mostram muito frequentes. Argumento psicólogo e, portanto, não temos o direito de deduzir de dados tão limitados que o fenômeno é uma experiência humana universal. Salienta ainda o fato de algumas pessoas que estiveram às portas da morte experimentaram sensações de todo diferentes daquelas mencionadas por Moody e outros. Muitas pessoas não deixam seu corpo quando se dá a morte clínica, mas permanecem nele conscientes, embora pareça se encontrar em estado de como mortos. A existência de outro tipo de relatos vindos do além da fronteira da morte ou da quase morte não desacredita a qualidade dos relatos que tanto interesse despertam presentemente, escreveu Kastenbaum, mas torna difícil aceitar a conclusão tirada por alguns que o processo de falecimento é geralmente agradável. O Dr. Kastenbaum não acredita que tais incidentes demonstram a existência de uma vida após a morte. As opiniões de Kastenbaum tiveram eco em outros críticos, que acusaram os partidários da vida após a morte de basearem seus pontos de vista sobre a alegria da morte em um punhado de relatos anedóticos
Salientam esses críticos que, antes de serem aceitos como válidos os dados de Mulder, seria necessário consultar um grande número de pessoas que passaram por situações semelhantes, a fim de se verificar que se tratava de uma experiência comum ou meramente de anomalias, ocorridas com meia dúzia de pessoas e que foram destacadas do conceito devido à sua semelhança. Felizmente, levantamentos objetivos foram realizados desde então e seus resultados muito concorreram para confirmar as conclusões iniciais de Mulder. A vida depois da morte, Scott Rogo. Documentação da experiência perto da morte. Tal estudo foi empreendido pelo Dr. Michel Sabon, cardiologista da Escola de Medicina da Universidade de Emory, no estado da Geórgia, e sua assistente, Sarah Kreuziger, que em março de 1976 começaram a interrogar pessoas que haviam experimentado a morte clínica. Conversaram ao todo com 100 pacientes do hospital, 71 homens e 29 mulheres, que haviam escapado da morte por pouco. Verificaram que 61% haviam experimentado a clássica sensação PDM, de tipo estreitamente relacionado com os anunciados pelo Dr. Mulder em 1975. Os pacientes tinham estado à morte em consequência de vários motivos, inclusive parada cardíaca, acidente e mesmo suicídio. Os pormenores desses 61% são surpreendentemente semelhantes, escreveram Sabon e Kreuziger. No número do quarto semestre de 1778 de Theta, revista dedicada à pesquisa sobre a questão da sobrevivência após a morte, acrescentam: durante a experiência autoscópica, todos os pacientes notaram uma sensação de flutuação, de estarem fora do corpo, diferente de qualquer outra antes experimentada. Enquanto destacado do corpo físico, o paciente observa seu próprio corpo claramente. Os muitos casos de Sabon e Kreuziger são virtualmente idênticos aos tipos de experiências anunciadas por Mulder. Um dos tais relatos foi feito por um guarda de segurança que sofrera anteriormente um infarto do miocárdio quando em tratamento em um hospital. Não pude mais aguentar a dor, disse ele aos pesquisadores. Então tudo ficou escuro, negro. Depois de algum tempo eu estava flutuando. Pude olhar para baixo e nunca havia notado que o chão era coberto de ladrilhos brancos e pretos. Reconheci eu mesmo ali, recurvado em uma posição de feto. O guarda olhou então com bastante calma, enquanto um médico tentava revivê-lo, estimulando eletricamente o coração. Tive a impressão, continuou, que eu tinha de escolher entre tornar a entrar em meu corpo e assumir o risco de permitir que os médicos me ressuscitassem, ou ir para frente e morrer, se é que já não estava morto. Sabia que me achava em perfeita segurança, se meu corpo morresse ou não. Eles me atingiram uma segunda vez, reentrei em meu corpo. O paciente não chegou a ver uma brilhante luz branca, nem viajou, de verdade no além, mas alguns dos pacientes e outros pesquisadores passaram por tal experiência. Com o resultado de sua pesquisa, Sabon e Kreuziger concluíram que as experiências PDM constituíam ocorrências verdadeiras. Salientaram que o fenômeno era muito diferente do tipo de alucinações produzidas por incisões no lobo temporal, drogas, despersonalização psicológica, quando o indivíduo se sente afastado do corpo em virtude de esgotamento nervoso, ou alucinações patológicas autocópicas, vê a si mesmo. O que descobriram, contudo, foi que as pessoas que tinham passado pela experiência PDM dela saiu com a certeza de que iriam afinal sobreviver à morte, mas a importância dessa pesquisa não parou por aí, de modo algum. O estudo dos encontros perto da morte verídicos. O Dr. Michel Sabon encontra-se presentemente trabalhando no Centro Médico de Administração de Veteranos de Atlanta, tendo sido convidado a falar a um simpósio especial sobre a experiência perto da morte. Na reunião anual da Associação Psicológica Americana de 1981 em Los Angeles, ele relatou as pesquisas que iniciaram depois de ter completado a investigação descrita. Explicou o Dr. Sabon que, embora a princípio estivesse primordialmente interessado pelos pacientes cardíacos nos hospitais que trabalhava, não tardou a começar a colher informações de outras fontes, o que o impressionou singularmente à medida que colhia informações sobre um número de casos cada vez maior.
foi como alguns de seus pacientes cardíacos, assim como outros, assistiam realmente às operações e que eram submetidos ou a restrições durante sua experiência fora do corpo. Impressionou o fato de muitas tais informantes terem visto e descrito minuciosamente muitos fatos que estavam além do conhecimento médico ao leigo em geral. A partir de então, o Dr. Sabão começou a publicar relatos de vários outros casos. Um dos relatos diz respeito a um vigia noturno de 52 anos, no norte da Flórida, que apresentava sérios distúrbios cardíacos e foi internado no Centro Médico da Universidade da Flórida em novembro de 1977, para exames e subsequente cirurgia. O Dr. Sabão ainda se encontrava estagiando no hospital naquela ocasião e pôde acompanhar de perto o incidente. O paciente sofreu uma experiência PDM durante uma operação anterior e uma segunda em janeiro de 1978, durante a cirurgia de coração aberto. A experiência do vigia foi típica. Segundo contou, perdeu a consciência depois de anestesiado e recuperou-a durante a operação, que passou a ver mais de um ponto de vista situado a cerca de 60 centímetros acima de seu corpo. Esse ponto privilegiado lhe permitiu ver tudo o que estava acontecendo. Falou ele sobre a sensação de ser como uma outra pessoa na sala e ver os dois médicos operando o seu próprio corpo e o costurando depois de terminada a intervenção. Sua perspectiva sui generis também lhe possibilitou fazer pormenorizadas observações sobre a própria cirurgia. Viu os médicos enfiar uma seringa no coração por 2 vezes. Notou também que a sua cabeça estava coberta por um lençol e ficou surpreendido ao ver quanto era difusa a luz da sala. O vigia noturno notou também se mostrou surpreso com o aspecto do coração e de como ele se mostrava durante a intervenção cirúrgica. Tinham instrumentos de todas as espécies fincados na abertura, lembrou quando Sabão o entrevistou. Acho que se chamam grampos, grampeando por toda a parte. Fiquei admirado, porque pensava que devia haver sangue por toda a parte. Na verdade, não havia muito sangue. E o coração não é como pensei que fosse, é grande. E isso depois que o médico já tinha tirado uns pedacinhos dele. Não tem a forma que pensei que tinha. Meu coração tem uma forma parecida com a do continente africano, largo em cima e afinado para baixo, em forma de feijão. Eis outro modo de descrevê-lo. Talvez o meu tenha um formato esquisito. A superfície era cor de rosa e amarela. Achei que a zona amarela fosse o tecido gorduroso ou coisa semelhante. Uma zona geral para a direita ou esquerda era mais escura que o resto, em vez de ser da mesma cor. O paciente se interessou em observar a cirurgia com o coração aberto e ouviu os médicos discutindo os processos que estavam prevendo ou executando. Discutiram acerca de um desvio, examinaram um vaso superdilatado e até mesmo torceram o coração para examiná-lo mais facilmente. O paciente chegou a notar que um dos médicos estava calçando um determinado tipo de sapatos e que o outro tinha uma manchinha de sangue embaixo da unha. O Dr. Sabão ficou tão intrigado com esse relato e com a sua entrevista em geral que foi consultar o arquivo e ler o relatório do cirurgião sobre a operação. Verificou que a descrição do paciente constituía uma descrição espantosamente exata para um leigo dos processos realmente usados durante a intervenção cirúrgica. Foi usado um retrator autorretentor. O paciente era portador de um aneurisma que descolorira parte do seu coração, que fora revirado durante a operação. Mesmo a seringa que tinha sido inserida desempenhou um papel na operação. Tinha sido usada para retirar o ar do coração e por 2 vezes. O que mais impressionou o médico da Geórgia foram os detalhes técnicos incluídos no relato do vigia. Não pareciam de modo algum estarem ao alcance de um leigo inculto, e isso constituía um indício de que a experiência perto da morte representava um fenômeno mais significativo do que a maior parte dos médicos admitiam até então. A curiosidade do Dr. Sabão se aguçou ainda mais quando ele acompanhou o caso de uma mulher no estado do Missouri, que fora submetida a uma cirurgia em um disco lombar em 1972. Também ela assistira à sua operação quando se encontrava fora do corpo. E mais tarde a descreveu minuciosamente. O mais interessante nesse caso é que a paciente viu o chefe da equipe da cirurgia fazendo a operação, quando pensava que seria o seu médico assistente. Somente mais tarde ela ficou sabendo que o cirurgião-chefe dirigia a operação e,
Embora nunca tivesse visto antes, ela o reconheceu imediatamente quando o viu durante a convalescença. Diante de tais fatos, o Dr. Sabon se dedicou entusiasticamente a estudar os relatos da experiência PDM, nas quais os sobreviventes descreviam os processos médicos usados durante a operação e a ressurreição. Esses relatos vinham primordialmente de cardíacos, uma vez que a especialidade do Dr. Sabon era a cardiologia. Na opinião daquele médico, se tais observações se mostrassem corretas, aqueles casos especialíssimos serviriam para documentar a experiência, autenticidade e natureza psíquica da experiência perto da morte. O cardiologista conseguiu até agora recolher 32 casos de indivíduos que viriam o seu próprio corpo perto da morte, e 6 vítimas de parada cardíaca, em particular, apresentaram específicos e exatos detalhes acerca de suas ressurreições. O número não é grande, mas a importância do fato reside na qualidade dos casos. Um dos casos investigados pelo Dr. Sabon foi o de uma dona de casa de 60 anos, que foi hospitalizada com problemas na coluna vertebral. Estava sentado na cama quando teve um ataque cardíaco e perdeu os sentidos. Voltando à consciência apenas alguns momentos depois, ela se viu ao lado de seu próprio leito e contemplando os esforços que estavam sendo feitos para revivê-la. Uma enfermeira correu até junto do seu corpo inerte e uma turma de médicos passou a socorrê-la, batendo-lhe no peito, introduzindo um IV, equipamento intravenoso, aplicando uma injeção, tomando o pulso e examinando os olhos. Enquanto fora do corpo, a paciente também prestou atenção no equipamento usado pelos médicos. Viu o que chamou de máquina de respirar, assim como um carrinho com uma porção de coisas em cima. Esse carrinho ficou junto ao equipamento intravenoso. Também ouviu o médico dizer à enfermeira que ela devia ser levada para UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, e viu os seus pertences serem retirados das gavetas, colocados em sacolas e malas. Quando, afinal, o Dr. Sabon conseguiu entrevistar a mulher em questão, interessou-se principalmente pela descrição do carrinho de equipamentos feito pela paciente. Perguntou se os médicos tinham tirado dele alguns instrumentos. A mulher respondeu que não, mas acrescentou: a máquina de respirar puseram em meu rosto. É um troço em forma de cone que ficou em cima do meu nariz. Não deixaram muito tempo, mas tiraram logo. Acho que pensaram que era inútil. A fim de confirmar a experiência da paciente, o Dr. Sabon entrou em contato com o hospital onde ela fora tratada e leu o relatório sobre a emergência, que confirmou tudo que a mulher dissera, embora ela jamais tivesse tido acesso aos arquivos do hospital. A conclusão do pesquisador foi a de que a descrição da ressurreição cardíaca tinha sido extremamente realista do ponto de vista médico. O funcionamento do IV, do intravenoso, a massagem cardíaca externa, a administração de oxigênio por meio da máscara, a verificação das pulsações da carótida, a reação pupilar e a coleta e registro de objetos pessoais. Sabon, porém, não parou ali. Teve curiosidade de verificar a informação da testemunha de que tomara uma injeção no começo da tentativa de recuperação. O registro do hospital também anotara tal fato. Fora aplicada à paciente uma injeção de glicose concentrada, diante da possibilidade de ter ela entrado em coma em consequência da deficiência de açúcar no sangue. O Dr. Sabon recebeu uma descrição ainda mais impressionante da ressuscitação de um lavrador de 46 anos, de uma cidadezinha da Geórgia, vítima de parada cardíaca. Ele teve uma parada cardíaca durante um ataque do coração que sofreu em janeiro de 1978. Estava hospitalizado na ocasião, de modo que se encontrava em perfeitas condições durante a experiência perto da morte, de observar as providências que foram tomadas para salvar a sua vida. Sabon o entrevistou em janeiro de 1979, quando os acontecimentos ainda estavam claros em sua memória. O paciente se lembrava vivamente não somente da experiência PDM, como dos acontecimentos que a provocaram. Senti-me mal, contou ao cardiologista. No começo da conversa, desci da cama e fiquei de pé junto dela. Isso é a última coisa que me lembro, até ficar flutuando junto do teto. O paciente se viu então deitado na cama. Ao lado do leito se encontrava o médico, sua mulher e uma terceira pessoa, que não reconheceu. Sua esposa estava chorando, mas a atenção do lavrador logo se voltou para os esforços que estavam sendo feitos para salvá-lo. Passivamente viu a enfermeira como uma máquina para conter
fibrilação, que colocou nele umas coisas que dão choque. Ele conta, como se referiu às almofadas da máquina. Depois o corpo saltou quase 30 centímetros, quando a carga elétrica se fez sentir e o choque fez abortar a sua experiência fora do corpo. Ele teve a impressão de que estava sendo forçado a voltar para o seu corpo, metido a força dentro dele. Depois de ouvir esse breve relato, o Dr. Sabon insistiu com a informante para que fornecesse mais detalhes acerca do uso das almofadas da máquina contra a fibrilação que lhe salvara a vida. A testemunha continuou a explicar como vira a enfermeira esfregar as almofadas depois de pegá-las e como ligar a corrente elétrica por meio de um comutador situado ao lado direito do aparelho a qual as almofadas estavam ligadas. Tinha sido advertido para que se afastara. Acrescentou. Mais uma vez, os registros do hospital foram examinados e documentados a veracidade do relato do paciente. Dr. Sabon ficou particularmente impressionado com a descrição que ele fez das almofadas para combater a fibrilação, uma vez que tinham sido descritos certos processos relacionados com o seu uso que somente podiam ser reconhecidos por quem tivesse conhecimento de medicina. As almofadas eram untadas com um lubrificante e rotineiramente esfregadas uma na outra, exatamente como o paciente contou, a fim de que o lubrificante ficasse bem espalhado, facilitando o contato com a epiderme. O paciente também revelou com exatidão os lugares de seu corpo onde as almofadas tinham sido colocadas. Como o paciente vira a sua esposa chorando no quarto, o Dr. Sabon também a entrevistou. E ela confirmou a versão do marido, contando como o vira vomitar logo antes de ficar inconsciente. Ela só começara a chorar depois que achou que o marido dera perder a consciência de que lhe estava acontecendo. A esposa do paciente se mostrou muito impressionada com todo o caso, especialmente quando o seu marido lhe contou tudo que vira, depois de haver aparentemente perdido a consciência. O relato do marido, disse ela a Sabon, estava bem de acordo com o que ela própria se lembrava, inclusive das tentativas de salvá-lo, fazendo com que o seu coração batesse de novo. Verificação da experiência perto da morte. Em face dos casos que estudaram, o Dr. Sabon foi se tornando cada vez mais convencido de que a experiência perto da morte não podia ser considerada alucinação ou sonho. Por outro lado, porém, se sentia atormentado por uma dúvida. Não estaria aqueles pacientes fantasiando e sonhando o que seria uma ressurreição cardíaca, baseada em leituras anteriores, programas de televisão ou outros meios de informação sobre o assunto? Pergunta. Tratava-se de uma possibilidade bem real, uma vez que algumas das principais testemunhas já haviam sofrido mais de um ataque cardíaco. Era possível que tivesse adquirido algum conhecimento das técnicas e equipamentos médicos utilizados no caso, em suas internações hospitalares anteriores. A maior parte das testemunhas negou tal conhecimento, mas Sabon não podia de modo algum ter certeza de que os pacientes não haviam captado as informações, ainda que inconscientemente. A fim de investigar essa possibilidade, o Dr. Sabon realizou um estudo mais esclarecedor. Começou entrevistando veteranos, pacientes cardíacos, acerca de seus conhecimentos com as técnicas da reativação do coração. Alguns de tais pacientes haviam sido submetidos a operações de coração aberto ou sofrido ataques cardíacos que implicavam mais formas de tratamento. Assim, a maioria deles tiveram pelo menos a oportunidade de observar o uso de monitores cardíacos, aparelhos para combater a fibrilação e outros equipamentos semelhantes. Convidou-se cada paciente a imaginar que estava assistindo a um tratamento de vítimas de parada cardíaca e descrevê-lo da maneira mais pormenorizada que fosse possível. As entrevistas foram gravadas e depois analisadas. Os resultados foram arrasadores. Quase todos os pacientes cardíacos desconheciam os processos. O erro mais comum era a crença alimentada pelos pacientes de que era tentada a respiração boca a boca. Esse recurso, na verdade, raramente é tentado nos hospitais, que contam com métodos mais eficientes de respiração artificial. Os pacientes, em geral, também não sabiam descrever como se processava a passagem de ar da vítima para facilitar a respiração, e se mostrando confusos acerca da maneira como é feita a massagem no coração e como o aparelho para combater a fibrilação é descarregado. Apenas
Apenas 3 dos pacientes de Sabon apresentaram descrições aceitáveis do processo de tratamento, mas, mesmo nesse caso, os conhecimentos técnicos eram limitados. O Dr. Sabon concluiu desse estudo que mesmo os pacientes cardíacos veteranos não têm uma ideia correta do tratamento para as paradas cardíacas. As suas conjecturas eram muito menos corretas do que os relatos dos pacientes que, de fato, tinham assistido àqueles processos durante a sua experiência fora do corpo. Em consequência disso, o Dr. Sabon não dá importância à ideia de que as pessoas que passaram pela experiência PDM estão sonhando com as suas ressurreições devido ao contato anterior com as técnicas de reanimação cardíaca. Deve ser procurada outra explicação para tais fatos. É a sua simples conclusão. O fato de serem incrivelmente minuciosas as observações de sobreviventes de situações perto da morte foi demonstrado por um caso relatado ao Dr. Sabon por um piloto da Força Aérea reformado, residente na Flórida. O aviador sofreu um sério ataque do coração em 1973 e teve uma parada cardíaca na manhã seguinte, quando estava se recuperando em um hospital. A parada parece ter ocorrido quando o paciente estava dormindo. Sua primeira lembrança do estado perto da morte vem de quando se encontrava de pé ao lado do seu corpo. Um grupo de médicos entrava correndo. A descrição da maneira com que os médicos o fizeram reviver estava repleta de extraordinários pormenores. A primeira coisa que fizeram, contou o aviador, foi dar uma injeção intravenosa, um anel de borracha que usam para a compressão. Recebi muita lidocaína por meio daquele dispositivo, porque eu tinha uma arritmia. Levantaram-me e me colocaram na prancha. Foi então que um médico começou a fazer a massagem no meu peito e não machucou, embora quebrasse uma costela, não senti dor. Depois veio a administração de oxigênio, que o paciente acompanhou vendo e ouvindo. Primeiro, continuou o piloto, me deram o oxigênio com aquelas tubinhos no nariz. Depois os tiraram e puseram uma máscara que cobre a boca e o nariz, um troço com pressão. Eu me lembro que uma vez de instalar o oxigênio, o troço estava assoviando como se estivesse sob pressão. Parece que alguém ficou segurando o troço a maior parte do tempo. O paciente descreveu ainda a máscara como uma espécie de máscara de plástico de cor verde clara. Estava presa ao tubo que levava o oxigênio. Ele também se lembrava do aparelho para combater a fibrilação e como olhou para o seu medidor com toda a atenção. O medidor, explicou, era quadrado com dois ponteiros. Um ficava em uma posição fixa, colocada pela enfermeira, enquanto o outro subia e descia na escala. O segundo ponteiro parecia subir bem devagar. Não subia depressa, como um amperímetro ou um voltímetro, explicou o aviador. O outro ponteiro permaneceu parado durante a tentativa para reativar o coração. O paciente também descreveu que o ponteiro subia cada vez mais no medidor, antes que os sucessivos choques elétricos tivessem sido aplicados ao corpo. Concluiu apresentando uma minuciosa descrição do aparelho para combater a fibrilação e dos métodos específicos usados para a aplicação de suas almofadas ao corpo. Não somente a descrição dos processos de reanimação do coração foi extremamente correta, como foi impressionante a sua precisão ao falar dos ponteiros, sem dúvida alguma fora do alcance de quem não tivesse conhecimento direto do aparelho. De fato, as máquinas usadas na década de 1970 tinham 2 ponteiros em seus marcadores. Um deles ficava imóvel, porquanto era usado para pré-selecionar a quantidade de eletricidade descarregada no paciente. O outro ponteiro indicava que a máquina estava sendo carregada para alcançar a quantidade pré-escolhida e assim se movia pouco a pouco para cima. Tais máquinas foram hoje substituídas por modelos mais modernos, mas a reconstituição feita pelo piloto estava perfeitamente de acordo com a máquina usada naquele tempo para o tratamento da parada cardíaca. Teria, porém, o piloto visto um daqueles instrumentos em funcionamento em alguma ocasião anterior? Pergunta. O paciente negou que conhecesse antes o aparelho e Sabon
ficou muito impressionado com o fato de não atribuir ao aviador grande importância à sua experiência. Até hoje, ele insiste que nada há de extraordinário naquilo. Não mudei as minhas ideias acerca da vida, da morte, do além ou de qualquer outra coisa, disse ele ao Dr. Sabon. Uma vez que o piloto da Força Aérea não tinha interesse em usar a sua experiência para provar coisa alguma, é improvável que estivesse mentindo deliberadamente para se mostrar particularmente impressionante. Os casos, resumindo neste capítulo, representam apenas alguns poucos de muitos incidentes semelhantes que o Dr. Sabon recolheu. Poderiam ser citados mais casos, alguns deles com minuciosidade, mas diferem muito pouco dos que já foram aqui mencionados. Todos esses incidentes levam à conclusão de que as pessoas que passaram pela experiência perto da morte durante uma parada cardíaca ou qualquer outra situação de emergência médica ficam realmente cientes de que lhes está acontecendo. Tomam conhecimento dos processos utilizados para revivê-las e do que dizem os médicos durante a intervenção. Pesquisas subsequentes feitas pelo Dr. Sabon e seus colegas também demonstram que o nível técnico do que viram e ouviram é bem superior ao nível elementar de informação que a maioria das pessoas tem sobre as técnicas padronizadas usadas no tratamento das paradas cardíacas. Parece haver pouca dúvida de que a investigação do Dr. Sabon é provavelmente a mais importante linha de provas que a experiência perto da morte não pode ser atribuída a anormalidades cerebrais, alucinações resultantes da falta de oxigênio e do cérebro, ou alguma obscura anormalidade psicológica. O Dr. Sabon também rejeita a possibilidade de tais relatos serem atribuídos a criações subconscientes, liberação endórficas do cérebro, pressão sobre o lobo temporal ou outra causa fisiológicas. Tudo indica que aqueles eventos são o que parecem ser. A consciência se afasta do corpo em consequência do choque da morte. Assim, pode a experiência perto da morte representar realmente a primeira fase da libertação da alma saindo do corpo? Pergunta. Como médico e cientista, Sabon conclui em seu livro Recollections of Dead: não posso naturalmente afirmar que a experiência perto da morte indique o que se dá no momento da morte final do corpo. As experiências ocorreram nos momentos de declínio da vida. As pessoas que as relataram não foram trazidas de volta da morte, mas salvas por um ponto muito perto da morte. Assim sendo, a rigor, tais experiências são com a proximidade da morte e não com a própria morte. Como suspeito que a experiência PDM é um reflexo de uma separação entre a mente e o cérebro. Não posso deixar de indagar porque tal separação ocorre em um ponto perto da morte. Poderia a mente que se separa do cérebro físico ser, em essência, a alma que continua a existir depois da morte do corpo, de acordo com algumas doutrinas religiosas? Pergunta. Mais luz sobre a experiência perto da morte. Um estudo semelhante foi recentemente empreendido pelo Dr. Kang Ring, da Universidade de Connecticut. Durante um período de mais de 2 anos, Ring entrevistou 102 sobreviventes de casos perto da morte. Durante esse trabalho, o pesquisador, do mesmo modo que o Dr. Sabon, esperava descobrir se os dados de Moodle eram corretos, e ver se poderiam determinar como uma pessoa que passou pela experiência a reproduz. Inicialmente, ele constatou que 41% dos entrevistados apresentavam a reação PDM clássica, mas também notou que o conteúdo de tais experiências ocorria de maneira progressivamente declinante. Expliquem-nos, para a finalidade de sua pesquisa, Ring classifica a experiência PDM como contendo 5 elementos centrais. Esses elementos consistiam em 1. Sensação de paz no começo do encontro. 2. Sensação de que saiu do corpo. 3. Entrada na escuridão. 4. Visão de uma luz. 5. Entrada na luz. Ring considerou como as fases da experiência. Foi classificado os relatos de acordo com essas fases, que ele descobriu uma progressão declinante do fenômeno. No fenômeno, assim, por exemplo, 60% das testemunhas experimentavam uma sensação de paz por ocasião da morte, ao passo que apenas 40% experimentavam a sensação de sair do corpo e somente 10 a 15% percebiam uma luz ou nela penetravam. Quando viajavam para o além. Isso parecia indicar que quanto mais perto a pessoa chega da morte, tantas mais fases atravessa. O Ring também descobriu que há ligeiras diferenças entre as experiências PDM e a maneira
com que a pessoa morre, ou mesmo experimentação, a sensação PDM. As vítimas de enfermidades parecem mais inclinadas a experimentar a sensação PDM, ao passo que as vítimas de acidente estão na outra categoria. As tentativas de suicídio são as mais prováveis de provocar a sensação PDM. As pessoas que passam por violentas manifestações PDM são as que experimentam com mais frequência uma real lembrança panorâmica da vida. Wing também fez a fascinante descoberta que as pessoas que se consideram religiosas não estão mais sujeitas a experimentar a sensação de PDM do que as agnósticas. Tanto o Dr. Wing como o Dr. Sabo mostraram com seus escritos que os dados que coletaram não somente confirmam as descobertas iniciais de Mundell, como demonstram a probabilidade de que haja uma vida depois da morte. Trata-se de uma sensacional conclusão que movimentou muitos membros do mundo médico. No entanto, até mesmo as cuidadosas pesquisas realizadas por médicos altamente qualificados não passaram sem contestação. Há ainda várias questões que têm que ser resolvidas antes das descobertas de Wing, Sabon e Moody possam servir à prova da existência de uma vida no além. A principal dessas é que não há um meio de determinar se as pessoas que entrevistaram estiveram realmente mortas. É extremamente difícil precisar o momento exato da morte. O fato de tais pessoas terem sobrevivido pode indicar, em primeiro lugar, que elas não estiveram realmente tão perto da morte. A expressão morte clínica é, de certo modo, impressionista e não precisa. Aplica-se, em via de regra, aos indivíduos cujo coração parou momentaneamente no decorrer de operações ou em consequência de ataques cardíacos. Trata-se, porém, de um critério questionável para se basear em diagnóstico de morte. Um critério mais rigoroso é o exame das ondas cerebrais. O cérebro de um indivíduo que acabou de morrer não produz qualquer atividade elétrica. Submetido a um exame em eletrocefalográfico, tal indivíduo não apresentaria ondas cerebrais. Infelizmente, pouco das vítimas da morte clínica são submetidas a tal exame. Os críticos também salientam que, quando o paciente se aproxima da morte, é muito possível que seja atacado de anoxia, falta de oxigênio no cérebro. Esse estado causa alucinações e pode provocar experiência perto da morte. O fenômeno poderia, portanto, não passar de uma alucinação momentânea, nada tendo a ver com a questão da vida e da morte. Essas duas objeções, não sabemos se as testemunhas PDM estavam realmente mortas e se a experiência foi provocada pela anoxia. São extremamente difíceis de serem refutadas. Em maio de 1979, no entanto, a Associação Internacional de Estudos perto da Morte anunciou ter encontrado um médico em Denver que coligira dados suficientes para demolir ambas aquelas objeções. Essa nova prova mostra que a experiência perto da morte é de fato uma verdadeira separação entre a mente e o corpo. O Dr. Fred Schoonmaker, cardiologista-chefe do hospital Salt Lake, se interessava pelo problema perto da morte desde 1961. Somente em 1979, porém, ele apresentou os dados. Nesse meio tempo, estudara bem mais de 1000 casos de morte clínica no decorrer de sua prática e constatou que 60% dos pacientes que tinham tido morte clínica em consequência de parada cardíaca relataram a experiência PDM, embora não tivesse tentado fazer uma avaliação formal daqueles dados e não tivesse seguindo nenhum método científico ao coligi-los. O Dr. Schoonmaker coligira cuidadosamente o máximo possível de informações médicas e descritivas. Tais dados representam a melhor informação médica sobre o assunto já coligada. Em muitos casos, as testemunhas de Dr. Schoonmaker foram tratadas por um grande conjunto de dispositivos fisiológicos. Na ocasião e que passaram pela experiência PDM, o médico de Denver reuniram vários relatos de PDM que tinham ocorrido em ocasiões em que podia ser cientificamente demonstrado que não havia falta de oxigênio indo para o cérebro. Também estudou pacientes que tinham tido morte clínica quando submetidos ao eletroencefalograma e recolheram 55 casos nas quais os pacientes que tinham apresentado eletrocefalograma plano, isto é, ausência de atividade elétrica no cérebro, e que relataram a experiência PDM, de acordo com todos os critérios médicos, aqueles indivíduos se encontravam irreversivelmente mortos por ocasião de suas experiências. A vida depois da morte, Scott Hugo. O problema das experiências perto da morte negativas. Embora vários investigadores tenham repetido as experiências de Mundell, nem todos anunciaram dados semelhantes. Um dos investigadores que apresentou relatos diferentes é o Dr. Maurice
Ray Lings, cardiologista do estado de Tennessee, que colheu várias informações sobre as experiências perto da morte de todos, diferentes do tipo de episódios pacíficos, agradáveis, transcendentais, anunciados por Moody, Sabon e Ring. Alguns dos relatos do cardiologista são de experiências terríveis, o que levou Ray Lings, um devoto cristão, a acreditar que elas mostram a real existência do inferno. Ray Lings encontrou pela primeira vez esse tipo de experiência perto da morte quando estava tentando reaviver um de seus pacientes que sofreu uma parada cardíaca. O paciente começou a gritar que estava no inferno. Desde então, Ray Lings colecionou muitos exemplos de experiências PDM infernais. Uma de suas correspondentes, por exemplo, experimentou tal sensação depois de um ataque do coração. Eis o que ela contou ao médico. Lembro-me que fiquei sem ar e depois devo ter desmaiado. Em seguida, me lembro que estava entrando em uma sala escura e vi uma das janelas um gigante enorme, com um rosto grotesco que estava me espionando. Em torno da janela corria pigmeus ou elfos, que pareciam estar com o gigante. O gigante me chamou para ir até junto dele. Eu não queria, mas tive de ir. Fora estava escuro, mas pude ouvir o choro de pessoas em torno de mim. Sentia coisas se movendo em torno de meus pés. Enquanto andávamos por aquele túnel ou porão, as coisas iam ficando pior. Lembro-me que comecei a chorar. Depois, não sei porquê, o gigante me soltou e me mandou voltar. Senti que estava sendo poupada, não sei porquê. Depois me lembro de estar no leito do hospital. O médico me perguntou se usava drogas. Disse-lhe que não tinha aquele hábito e que o caso era verdadeiro. Ele mudou toda a minha vida. As duas experiências é o seguinte. Tem um pessoal que sai do corpo e vai para onde a sua vibração é. Ou é treva ou é céu. Em seu livro Beyond Dead, do Além da Porta da Morte, Ray Lings informa que uma quinta parte dos pacientes ressuscitados após uma parada cardíaca relata experiências PDM desagradáveis. Muito deles se esquece da experiência acrescentada. Devido a essa experiência pessoal, Ray Lings se mostra extremamente crítico em relação aos outros investigadores da vida após a morte. Na sua opinião, a maior parte das pessoas que têm uma experiência PDM desagradável bloqueia em sua mente a lembrança da mesma. Como a maior parte dos investigadores só entrevista as testemunhas semanas ou meses depois de suas mortes clínicas, Ray Lings acredita que os seus dados sejam suspeitos. Acha que os seus próprios dados são mais objetivos e completos, uma vez que, como cardiologista atuante, podia coligir os dados tão logo os pacientes se recuperavam. Ray Lings, por sua vez, tem sido criticado por outros pesquisadores que argumentaram que suas experiências infernais, na realidade, manipuladas, alucinações produzidas pela mente das testemunhas como reação à violenta agressão física, como as pancadas no peito e o estímulo elétrico, que faz parte das técnicas normais de ressurreição. De qualquer maneira, os dados de Ray Lings não podem ser desprezados. Em mais ou menos, o Dr. Charles Garfield, psicólogo do Instituto de Pesquisa do Câncer da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia, em São Francisco, também tem recolhido dados indicando que a morte nem sempre é uma experiência agradável. O Dr. Garfield estudou 173 pacientes terminais de câncer, alguns dos quais tiveram experiências muito desagradáveis quando se aproximavam da morte. Embora muitos diziam ter ouvido uma música celestial e visto uma forte luz, outros diziam ter visto figuras demoníacas, imagem de pesadelo. Em consequência, Garfield concluiu que nem todo mundo experimenta uma morte tranquila e resignada, ao contrário de muitos outros pesquisadores do PDM. Contudo, ele não acredita que a experiência indique necessariamente que iremos invariavelmente sobreviver à morte. Na sua opinião, tudo não passa de visões que ocorrem quando se entra em um estado alterado de consciência. Esses estados mentais podem pouco ter a ver com o processo físico da morte. Não se pode deixar de concordar com o Dr. Garfield quando ele diz que o estudo da experiência PDM de algum modo é claro e definitivo. Por outro lado, as experiências desagradáveis observadas por Garfield e Ray Lings parecem anômalas, mesmo em comparação com os dados recolhidos por eles próprios, além de não serem mencionados de modo algum por os pesquisadores e nem podem necessariamente servir de prova contra a crença na vida após a morte. Muitos mestres espíritas e religiosos ensinam que pode haver diferentes planos no além,
além dos quais são mais inóspitos do que os outros. Talvez algumas poucas pessoas desventuradas tenham entrado em contato com os planos inferiores, acerca dos quais místicos como Emanuel Swedenborg já falavam. O que é interessante é que tanto médicos e cientistas, Garfield é uma exceção, Garfield é a exceção, tenha saído de suas pesquisas acreditando que uma vida depois da morte, mesmo que não tenha iniciado o estudo do fenômeno PDM com tal intuito. O estudo da experiência PDM poderá muito bem ser a disciplina que finalmente unirá a ciência e a religião em uma causa comum. A vida depois da morte, Scott Hugo.